Olá pessoal, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gerten, presidente da Lumos. E nesse vídeo de hoje a gente traz um assunto que tem sido muito perguntado pra gente, que é uma dúvida que todo mundo tem. Como que vai acontecer a entrevista? E o que eu devo responder? Então eu quero que vocês vejam a Tainá, ela vai fazer entrevista no consulado americano e vamos ver como é que ela faz, como é que ela se sai nas perguntas para a entrevista onde ela busca o visto de estudante. Então, dá uma olhada e eu já volto para falar com vocês. Vamos lá então, Tainá. Tainá, você já aplicou para algum visto para os Estados Unidos antes? Não, essa é a minha primeira vez. Perfeito. Tainá, por que você decidiu aprender inglês então nesse momento da sua vida? Então, porque eu acho que com a idade que eu estou agora, é muito bom porque eu posso já começar a aprender o inglês agora. E quando eu tiver uma idade melhor, eu já vou estar com um inglês muito bom para eu já começar na carreira profissional. Excelente, perfeito. Bem, pessoal, essas duas perguntas que vocês ouviram são perguntas padrões que eles vão fazer durante a entrevista. Primeiro, eles vão querer saber se você já teve visto alguma vez. O mais interessante desse tipo de pergunta é que ele já tem a resposta no sistema deles, mas é importante que você responda a verdade. Mesmo que você já tenha tentado o visto, tenha sido negado anteriormente, isso não é um critério para que o visto seja negado nesse momento. Então é importante que responda certo. Agora, a primeira pergunta que ele fez já na entrevista foi interessante. É por que você quer estudar inglês? Então você tem que demonstrar nisso que existe um propósito para isso. A Tainá foi muito bem, apesar de ela estar um pouco nervosa, porque eu sei que a entrevista não é fácil, mas é de responder que você já completou os estudos, como isso vai adicionar na tua vida profissional e como que isso vai trazer, qual é o benefício que isso vai trazer. Lembrem, eles querem saber o porquê que você vai fazer isso, como isso vai te ajudar e quais são as tuas intenções depois que você aprender inglês. Então, a resposta está indo bem, as respostas estão indo bem até agora, vamos ver como é que continua a entrevista. Então vamos lá, Tainá. Eu estou olhando aqui na sua aplicação que você escolheu o estado de Utah para estudar. Sabe, por que você escolheu esse estado? Isso, eu escolhi porque Utah é uma cidade ótima, porque como ela é no interior dos Estados Unidos, ela tem uma ótima qualidade de vida, tem um custo-benefício muito baixo, é muito bom, excelente. Perfeito. Bem, essa é uma pergunta muito comum que eles vão fazer, porque como vocês, algumas das cidades mais conhecidas nos Estados Unidos, Nova York, Miami, Los Angeles, são os pontos mais atrativos para as pessoas que vêm para os Estados Unidos. E eles ficam até certo ponto curiosos, por que você escolheu Salt Lake City? Então, esses pontos que a Tainá mencionou são pontos fortes e eles sabem que sendo uma cidade, um lugar mais no interior dos Estados Unidos, é mais seguro, o custo de vida é mais barato, e isso são pontos importantes que ela demonstra, porque ela demonstra que ela fez uma pesquisa, que ela não está indo atrás de que alguém falou. Ela examinou e são pontos que é importante para ela. Então vamos ver como é que continua. Então vamos lá. Por que você escolheu essa escola especificamente para poder fazer os seus estudos? Então, eu tenho feito várias pesquisas de várias escolas em Utah e a Lumos School foi uma das minhas que chamou mais minha atenção, porque ela tem um programa de ensino muito bom e é um custo-benefício muito bom também. Então tá, essa é uma outra pergunta muito comum. Além deles quererem saber por que Utah, eles querem saber por que essa escola específica. No teu I-20 vai estar o nome da escola, porque foi a escola que gerou. Então é importante você se familiarizar com o programa da escola, onde a escola fica, quantas pessoas estudam na escola, o tamanho dela. Eles querem saber se isso está sendo uma escolha tua ou se alguém influenciou. Então a Tainá está indo muito bem na entrevista dela, até agora as perguntas são bem diretas, mas as respostas delas estão convencendo o nosso oficial. Vamos ver como é que continua. Ótimo, Tainá. E fala pra mim, como que você está planejando se manter nos Estados Unidos no período que você estiver estudando? Como que você vai bancar os seus custos? Bem, então, eu ainda não tenho todo o dinheiro para isso, mas eu pretendo ir no banco conseguir um empréstimo. Bem, essa não foi uma boa resposta.
Então veja a mecânica da coisa. Quando você submeteu a tua inscrição para Lumos, você submeteu de alguma maneira um extrato bancário dizendo que você ou alguém tinha os fundos. Se a Tainá não tinha os fundos, ela tem que explicar como é que ela vai ser paga. Para dizer que vai conseguir os dinheiros depois, vai conseguir empréstimo no banco, tudo não é o certo. Então o planejamento é muito importante e você vai ter que satisfazer um dos critérios que a imigração tem, é que você tenha, ou um sponsor teu tenha os fundos necessários para isso. Então, infelizmente, essa resposta não foi boa. Ela poderia ter explicado direitinho ou que os pais iriam cobrir, ou que ela tinha uma parte do dinheiro e que os pais iriam ajudar ela com isso. Para isso, ele poderia então pedir um extrato bancário, uma comprovação que esses fundos existem. Infelizmente, essa não foi uma boa pergunta, uma boa resposta da Tainá. Mas vamos ver se isso ainda vai complicar a obtenção do visto dela. Vamos continuar vendo. Certo. Mas quanto tempo você está planejando, então, ficar nos Estados Unidos? Bem, eu não sei ao certo, mas eu queria ficar uns 3, 4 anos. Pessoal, estava indo bem a entrevista. Não sei que a Tainá não conversou com o nosso pessoal aqui para se preparar. Quando você pede o teu visto, o teu I-20 ele está estabelecido por o período que você vai estudar. Então, a princípio, é 1 ano. Então, você tem que ter isso bem claro. Você não pode ter esse período de tempo em aberto. Então, você deve explicar para eles, né, que você recebeu o teu I-20. A princípio, o programa que você está se matriculando é para 1 ano. E que pode, dependendo de como for o teu progresso, talvez tenha que estender um pouco mais ou até mesmo limitar o programa. Mas você tem que ter uma resposta firme. Não sei quanto, mais ou menos, tanto tempo, não é uma resposta boa para essa pergunta. Você tem que ter um plano estabelecido de quanto tempo. E não extrapole muito o tempo daquilo que está estabelecido no teu I-20. Tá bom? Vamos continuar vendo lá. Tainá, você tem algum parente, familiar nos Estados Unidos? Não tenho. Certo. Então, bom, Tainá, baseado nas suas respostas, tá? Parabéns, seu visto foi aprovado, boa sorte, excelente viagem para você. Bem, apesar de tudo, a entrevista não foi tão ruim. Essa última pergunta é que deixa muita gente nervosa. Caso você tenha alguém que mora nos Estados Unidos. Não é uma pergunta que eles não saibam a resposta. Mas é importante você, mais uma vez, ser honesto como você responde essa pergunta. Caso você tenha, explique a situação, explique o que a pessoa está fazendo nos Estados Unidos e responda a verdade. Bem, como vocês viram, a entrevista não é um processo muito complicado. Nessa simulação que a gente fez, a gente mostrou para vocês que não é fácil, é meio intimida um pouco você estar na frente de um oficial da imigração. Então, as 3 coisas que a gente precisa. Você tem que ter um plano, você tem que falar a verdade, né? E saber com antecedência como que isso vai acontecer, para que isso aconteça de uma maneira natural. Então, espero que isso tenha ajudado a vocês a terem uma ideia de como vai ser a entrevista. Bem, pessoal, então aqui fica com vocês esse vídeo. Espero que essa informação tenha ajudado vocês a ficar um pouco mais calmo durante a entrevista. As perguntas que podem acontecer, é bom a gente estar preparado e mais ou menos mentalizar já as perguntas e as respostas. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês, subscreva o nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com os teus amigos e a gente se vê na próxima semana. Tchau!